Então venho estudando e me dedicado ao longo dos anos nesse sentido. E tive oportunidade, por exemplo, em alguns momentos, de trabalhar com o governo federal no Ministério da Justiça, na gestão do professor Miguel Reale Júnior. Então, estivemos juntos no Ministério, à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde nós pudemos, então, mapear toda a questão de um Plano Nacional de Segurança nos estados. E, naturalmente, eu tive uma dedicação maior no sistema prisional. E aí tivemos algumas experiências que julgo serem oportunas nós comentarmos aqui. Então, no contexto nacional, nesta passagem do Ministério da Justiça, nós pudemos olhar, né, no contexto do sistema nos estados. Passa governo a governo, o sistema está aí. E ele vai definir indicadores para, inclusive, a liberação de investimentos para a área. Na capacitação, construção de unidades, por exemplo, compra de armamento, a própria tecnologia da área de segurança pública. Desde que você cumpra alguns requisitos, alguns indicadores, como, por exemplo, a capacitação profissional nas áreas de segurança, que é muito importante. É uma área que precisa estar sempre atuando. De uma certa dificuldade de recursos humanos e orçamentários. A nossa primeira experiência aqui no Brasil é em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, complexo que foi em 2003, inaugurado, com 5 unidades, e agora está com um projeto de ampliação. E você se tornou um estudioso do case Ribeirão das Neves, né? Eu fiz esse último livro focado nessa experiência de Ribeirão das Neves, que foi do meu doutorado. Então, quando você teve a iniciativa de se dedicar ao tema, por que a ideia do livro? Qual era o seu objetivo central? Eu, lá atrás, então vamos fazer um retrospecto lá atrás. Em 1993, quando foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, eu tinha já um olhar como curioso ao assunto. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Secretaria de Administração Penitenciária, ainda não como secretário adjunto, mas como assessor. Então, despertou um olhar muito de curiosidade já num primeiro contato com a área, né? A área do sistema prisional. E ali, eu fui, ao longo dos anos, nós estamos falando de 93, 94, 95, então ao longo dos anos eu fui acompanhando todo o incremento e o crescimento do sistema prisional aqui em São Paulo. Não só de população, mas de unidades, de recursos humanos, orçamento, e isso me despertou o interesse do estudo. Bem-vindos a mais um Ecobagagens. Hoje nós estamos trabalhando a pauta de sociedade, falando de política criminal e de sistema penitenciário. Estamos com Cláudio Tucci Júnior, um advogado com experiência tanto na área empresarial como na área criminal, que já participou do governo em Secretaria de Segurança Pública e vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência e do estudo que ele desenvolveu para escrever um livro a respeito da política criminal e do sistema penitenciário brasileiro. Cláudio, prazer falar contigo. Seja bem-vindo, que a gente possa ter outras oportunidades futuras. Conta um pouquinho sobre você, por favor. Luciano, é um grande prazer estar hoje aqui no seu programa, né? Aliás, um programa que eu pude conhecer as informações que você me passou. Tá de parabéns, né? Pela iniciativa, pela temática, né? E pela profundidade da tratativa dos assuntos que você traz pelos participantes. Então, para mim é motivo de muita alegria estar hoje aqui com você. Eu tenho me dedicado, Luciano, ao longo dos anos, no estudo de uma temática que é muito pouco debatida, né? Na verdade, ela só é debatida quando nós temos os momentos de crise. Então, quando nós vemos ou assistimos nos demais canais da imprensa motins, rebeliões, né? E aí se chama a atenção, e aí vem um debate a público, e um debate que naturalmente não contribui para a melhoria desta área, porque é um debate que olha pelo um viés
não efetivamente adequado. Então, eu, ao longo da minha jornada profissional, embora, como o Luciano já bem apresentou, sou advogado, atuamos em outras áreas empresariais, mas academicamente eu tenho estudado o sistema prisional, a área de segurança pública, porque o sistema prisional é uma perninha desse grande contexto da segurança pública. Então venho estudando e me dedicado ao longo dos anos nesse sentido. E tive oportunidade, por exemplo, em alguns momentos, de trabalhar com o governo federal, no Ministério da Justiça, na gestão do professor Miguel Reale Júnior. Então, estivemos juntos no Ministério, à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde nós pudemos, então, mapear toda a questão de um Plano Nacional de Segurança nos estados. E, naturalmente, eu tive uma dedicação maior no sistema prisional. E aí tivemos algumas experiências que julgo serem oportunas nós comentarmos aqui. Então, no contexto nacional, nesta passagem no Ministério da Justiça, nós pudemos olhar, no contexto do sistema nos estados. E depois, em São Paulo, já aqui no estado de São Paulo, num segundo momento, na Secretaria da Administração Penitenciária. Então, tive a oportunidade, como eu brinco, eu estive do outro lado do balcão, na gestão, na Secretaria de Administração Penitenciária, e aí sim eu tive um contato muito mais próximo com essa realidade. E quando eu digo essa realidade, eu digo na realidade de política pública para uma área que não tem, digamos assim, um debate efetivo, orçamento, quanto é que se gasta numa área do sistema prisional em São Paulo, efetivamente aquilo que se pode ser feito para a melhoria do sistema com reflexo para a sociedade, naturalmente. Eu ia chegar nesse ponto, porque aqui você teve um papel mais efetivo no sentido que você era o secretário, era naturalmente, o dono da porque situação. No Ministério, no governo federal, você é um órgão, é um olhar mais de planejamento, não de execução. Porque a política da execução penal, a política penitenciária, quem compete são os estados a realizar. Obviamente, o governo federal dá uma diretriz, principalmente com apoio financeiro, de custeio de programas, mas a política da execução compete aos estados. Embora a lei de execução penal é uma lei federal, mas dá competência aos estados diante da sua dinâmica. Eu tive muito menos experiência nesse sentido, mas enquanto eu trabalhei no setor farmacêutico, eu trabalhei na Interfarma, que era uma associação de indústrias farmacêuticas. E naquela ocasião, durante 2 anos ou um pouco mais, eu coordenava uma força de trabalho das empresas no combate à pirataria de produtos para a saúde e medicamentos. Então nós tínhamos interlocução com a Anvisa, com a Polícia Federal, com o CNCP, que é do Ministério da Justiça. Tivemos várias reuniões em Brasília naquela época. E de fato, o que eu percebia, eu que nunca fui ou nunca estive muito ligado às autoridades de fato, era um cidadão ajudando nessa construção, nesse contexto, eu percebi exatamente isso. O governo federal, na ocasião, o CNCP, ele é muito mais estratégico, exatamente, macro, vendo a sociedade como um todo. Exatamente. Eu não diria menos efetivo, mas menos atuante do ponto de vista operacional. Exatamente. Contra o crime propriamente dito. Você que já esteve nessas 2 esferas, como é que se traduz isso? Criando um comparativo com a empresa, Tem o plano estratégico executivo, operacional. Como é que vocês articulam essas políticas no sentido de, vou falar no português claro, no sentido de fazer acontecer para com a segurança pública? Luciano, você tem 2 grandes categorias quando você fala, não digo 2, vamos falar em 3 grandes categorias quando você fala no sistema, a segurança pública como um todo, mais recentemente agora com o Sistema Único de Segurança Pública, que veio no final do governo Temer, ali no final de 2018. Porque, naturalmente, o contexto, como você já colocou e você teve essa experiência no Conselho, que você participou no Ministério da Justiça, é muito mais de planejamento estratégico, mas o braço operacional são sempre os estados, até por uma questão de competência legislativa, constitucional, da execução. Agora, com o Plano Nacional de Segurança Pública, isso já ficou mais, digamos assim, numa divisão mais racional.
Quando eu digo divisão racional, eu não estou falando em mudança da legislação. Eu digo numa divisão racional de orçamento para investir nessas áreas que são importantes. Então, por exemplo, você tem no Sistema Único de Segurança Pública uma convergência de atores. Então você tem hoje os municípios por intermédio das guardas metropolitanas, os guardas civis. Você tem os estados por intermédio das forças de segurança. Então, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também, não esqueçamos, que faz parte da área de segurança pública. E agora, recentemente, a integração do sistema penitenciário, que sempre foi tratado como não uma categoria, mas uma força fora do sistema, né? Porque seria a parte final deste grande contexto da área de segurança pública. Inclusive, com a nova emenda constitucional, transformou o que eram agentes penitenciários em policial penal, integrando o artigo 144 da Constituição Federal como força de segurança pública. O que isso muda na prática? Na verdade, muda uma regulamentação na carreira e uma atuação. Hoje há uma discussão, juntamente aos órgãos competentes, nessa regulamentação, se a Polícia Penal, por exemplo, pode efetivamente trabalhar como uma polícia judiciária no sistema prisional, né? Elaborar, eventualmente, toda uma investigação oriunda de um crime cometido dentro do sistema prisional. Então, essa é uma discussão que está sendo feita no momento. E a tendência, ao meu ver, pelo que nós estamos acompanhando nos estados, é que isso ainda não venha para a esfera da Polícia Penal, continue com a Polícia Civil, né, que é a Polícia Judiciária, compete a ela, mas o policial penal vai ter uma participação mais efetiva no contexto da segurança pública. Vai deixar de ser visto apenas como um agente dentro de um sistema, dentro de uma unidade penitenciária, mas sim uma força da segurança pública que vem colaborar autoridade policial com uma autoridade policial de fato, que vem agregar no sistema como um todo. Então, esse sistema único foi muito feliz nesse sentido porque trouxe uma política pública efetiva, né, que passa governo a governo, o sistema está aí. E ele vai definir indicadores para, inclusive, a liberação de investimentos para a área. Na capacitação, construção de unidades, por exemplo, compra de armamento, a própria tecnologia da área de segurança pública. Desde que você cumpra alguns requisitos, alguns indicadores, como, por exemplo, a capacitação profissional nas áreas de segurança, que é muito importante. É uma área que precisa estar sempre atuando. Então, esse sistema único dá um grande exemplo da atuação do governo federal, né, em termos de planejamento macro. E aí os estados, naturalmente, precisam agora cumprir alguns requisitos, bem como os municípios, por intermédio da sua Guarda Civil Metropolitana, para atingir esses mecanismos. Esse planejamento estratégico, os estados participam também da elaboração ou eles têm o dever de executar o que for determinado? A lei maior, o Sistema Único de Segurança, não é fechado, ou seja, ele deixa uma amplitude para que os estados, diante das suas necessidades, das suas especificidades, possam atingir aquela meta e aí sim ter, eventualmente, reforço orçamentário para as suas demandas. Então, ele é macro, mas ele não é fechado, justamente porque o estado tem competência e cada estado possui uma área específica. Então, por exemplo, falando de sistema prisional, o sistema prisional de São Paulo é distinto do sistema prisional de Minas, é distinto do Espírito Santo, e assim por diante. Cada estado tem uma forma de gestão. Sim. Eu brinco, é um terno para cada cliente, né? Não tem uma receita única. Até porque cada sistema tem uma especificidade. Mas é uma diversidade muito grande muito grande, do estilo? Muito grande. Muito grande pelo perfil da população carcerária. O perfil da população carcerária de um estado é distinto de outro estado, né? A própria unidade a qual este preso se encontra também tem características próprias, né? Seja por uma unidade de sistema de segurança máxima, segurança média, baixa periculosidade, né? O sistema aberto, são as outras possibilidades dentro das unidades, né? Então, tudo isso tem uma dinâmica distinta, né? E o que rege isso? A lei de execução penal, que vai dar os parâmetros legais. Agora, naturalmente, a gestão, né? Quando você fala da gestão, é o Poder Executivo. Aí eu saio da esfera judicial. E aí o Executivo tem as suas dificuldades. Onde foi feito o estudo? Qual cidade? Então, a nossa primeira experiência no Brasil, né, e aí eu volto a falar que é uma área pouco debatida, porque o interesse maior na segurança pública são para outros indicadores, mas o sistema prisional corrobora com os indicadores de segurança. Uma das alternativas à melhoria do sistema
passa, na minha leitura, pela iniciativa privada, né? Então, uma parceria público-privada que venha desafogar o Estado de uma certa dificuldade de recursos humanos e orçamentários. A nossa primeira experiência aqui no Brasil é em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, complexo que foi em 2003 inaugurado, com 5 unidades, e agora está com um projeto de ampliação. E você se tornou um estudioso do case Ribeirão das Neves, né? Eu fiz esse último livro focado nessa experiência de Ribeirão das Neves, que foi do meu doutorado. Então, quando você teve a iniciativa de se dedicar ao tema, por que a ideia do livro? Qual era o seu objetivo central? Eu, lá atrás, então vamos fazer um retrospecto lá atrás. Em 1993, quando foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, eu tinha já um olhar como curioso ao assunto. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Secretaria de Administração Penitenciária, ainda não como secretário adjunto, mas como assessor. Então, despertou um olhar muito de curiosidade já num primeiro contato com a área, né? A área do sistema prisional. E ali, eu fui, ao longo dos anos, nós estamos falando de 93, 94, 95, então, ao longo dos anos, eu fui acompanhando todo o incremento e o crescimento do sistema prisional aqui em São Paulo. Não só de população, mas de unidades, de recursos humanos, orçamento, e isso me despertou o interesse do estudo, né? Acompanhar essa dinâmica e o paradigma da política criminal. Prende e ressocializa, né? E esse é um paradigma porque é uma dicotomia, porque você não consegue caminhar junto, né? Prisão, um dia sai. Você sabe que vai entrar e também você sabe que um dia vai sair. Então tem que ter uma política, naturalmente, da porta para fora para ressocializar, né? Que um dos princípios fundamentais da execução penal é justamente a ressocialização, né? Senão não faz sentido. Né? Então, nós não temos prisão perpétua. Então, você sabe que um dia sai. Isso me motivou. Me motivou o estudo. Em tese. E olhando onde nós poderíamos melhorar o sistema. Então, do ponto de vista do cidadão comum, a prisão tem duas funções. A primeira é tirar de circulação alguém que é nocivo à sociedade e depois ressocializá-lo. Ou seja, né, transformá-lo num ser humano melhor para retornar à sociedade. Isso é a prisão ideal, digamos assim, é o sistema ideal. Você acha que com essa experiência em Ribeirão das Neves, nós estamos um pouquinho mais próximo disso? Encontramos uma receita mais viável? Qual a sua avaliação dessa experiência nova e que tende a se replicar, né? Luciano, eu tenho essa perspectiva que até nós estávamos falando um pouquinho ali nos bastidores antes de começarmos a gravação. Não há uma receita de bolo, né? Cada estado tem uma dinâmica. Porém, a própria iniciativa privada, uma parceria público-privada, pode corroborar muito com vários aspectos. Então, você tem hoje no estado de São Paulo, vamos focar no estado de São Paulo para ter esse comparativo, 178 unidades. São 4,5 bi o orçamento, praticamente de custeio das unidades, recursos humanos e etc. Não sobra 100 milhões de investimento, compra de equipamentos, né, de melhorias, ou construções, ampliação de vagas. É muito pouco, porque o sistema é pesado, o custeio dele é muito grande. A iniciativa privada pode vir e colaborar em vários sentidos nesse custeio. Então você tira do poder público o ônus da construção, da manutenção e da qualificação desse pessoal que vai estar lá. Então você vai tirar desses 4,5 bi e vai poder colocar em áreas prioritárias e reinvestir, inclusive, no sistema prisional. Qualificação e ressocialização. Esse é um ponto. Segundo ponto, Ribeirão das Neves, por ser um projeto inicial piloto, naturalmente você não vai aplicar o projeto, como aqui em São Paulo, o estudo que foi feito, para todo o sistema. Os desafios são bem maiores. São bem maiores. Então você vai ter que eleger um público, né, uma massa carcerária, alguns presos, digamos assim. Quando eu digo alguns, naturalmente, nós estamos falando aí mais de 500, 600, para fazer um piloto em uma unidade. Até porque você sabe que isso passa por adequações. Mas são totalmente viáveis, como foi em Ribeirão das Neves. Então você tem ali, vamos supor, de um contingente de, aqui em São Paulo são 234 mil, que você pegue 10%, nós estamos falando aí de 23 mil, vamos colocar 20 mil.
Então, um projeto piloto que você possa eleger 20 mil presos que iriam para essas unidades em regime de parceria público-privada. E com atendimento que o Estado, às vezes, tem dificuldade de dar. Atendimento psicológico, atendimento social, atendimento médico, atendimento jurídico e o trabalho, que são formas de você dar a condição mínima de ressocialização. Eu, olhando do lado de fora como cidadão comum, um ponto que eu acho que é crucial nessas parcerias público-privadas é que você personifica aquele responsável a quem ser cobrado, né? Porque qual a questão? Do ponto de vista político-social, claro, sempre existe um responsável, né? Sempre tem presidente, governador, secretário, ministro, a gente sabe quem são as pessoas. Mas em termos práticos isso meio que se perde, né? Não existe um contato tão efetivo. Você sabe que o cargo é político, tem autoridade, mas ele é meio figurativo nesse sentido, de responder por cada unidade. E eu entendo que essa parceria público-privada tem um caráter mais personalíssimo nesse sentido. Então nós, como sociedade, ganhamos poder para cobrar esses resultados, né? É realmente uma percepção correta? Isso tem influência no resultado? Você, de uma certa forma, tem uma leitura correta do assunto. E eu avanço em dizer que a fiscalização é feita, né? Então, voltando ao assunto de Ribeirão das Neves, para você ter ideia, são 380 indicadores que precisam ser cumpridos. E é feita todo mês uma verificação pelo Estado, naturalmente, e por uma agência independente, que vai comparar os indicadores para atingir as metas. Somente com isso se paga. Isso para a sociedade é muito mais seguro, porque você sabe que aquele investimento realmente está indo para o cumprimento de uma função importante. E esse relatório é público? E esse relatório pode ser público. Ele não fica público assim no primeiro momento, porque às vezes há algumas questões de segurança interna da unidade que talvez precise ser melhor trabalhado. Mas, naturalmente, pela lei de acesso à informação, você pode pedir essas informações. Não há óbice nenhum. Então deve ser um movimento natural nos próximos anos. Um movimento natural. Tipo de... Aliás, Luciano, eu até arrisco a dizer, não precisa da lei de informação, porque pelo artigo 37 da Constituição, um dos princípios fundamentais da administração pública é a transparência das suas ações, né? Não há o porquê, mas temos, inclusive, hoje uma lei de acesso à informação que corrobora com tudo isso que nós estamos falando. Então, você explicou muito bem também o aspecto de ser um projeto piloto. Nós temos que começar menor para depois ganhar força e até experiência de fato. Exato. Eu vou além. Desculpa te interromper, mas eu vou além. Nesse projeto piloto, você pode modificar uma dinâmica no sistema, inclusive com as unidades antigas. Então você pode ter um projeto aonde no edital, na modelagem, você ou o consórcio, ou a empresa interessada em trabalhar aqui em São Paulo, nesta área, se comprometa a fazer uma adaptação ou reforma em unidades antigas para equilibrar um pouco a estrutura do sistema. Então são mecanismos que você tem como gestão, como gestor, de atualizar e modernizar o sistema penitenciário. Então, eu ia te perguntar duas coisas. A primeira é, se nesse primeiro momento nós passamos no teste de laboratório. E segundo, essa experiência, ela tende a reformar a maneira como se gerenciam as penitenciárias, ou o sistema legal, o arcabouço jurídico, enfim. Você acha que tem mudanças ainda muito profundas ou é mais uma questão de refinamento de algumas ações de governo? Eu digo a você, Luciano, que são dois momentos distintos. Um momento anterior à emenda constitucional que promoveu os agentes penitenciários a policiais penais. Então, neste momento anterior, a leitura era de uma modelagem jurídica, os aspectos de como juridicamente se faz essa contratação. Técnico-operacional, por quê? Porque você vai pegar, naturalmente, os servidores públicos, né? As carreiras do sistema prisional, para naturalmente ver como é que se adequa sem perda de função nenhuma, porque a custódia ela é intransferível, é indelegável, isso é competência do Estado, né? Então isso você não vai transferir ao particular. Então o servidor tem total garantia da manutenção das suas prerrogativas, mas a iniciativa privada vem corroborar com outros momentos que o servidor
ou o Estado tem dificuldades, que são justamente nos seus deveres jurídicos, sociais. Atendimento médico, que é muito difícil, né? Você não tem recursos humanos, não consegue dar uma demanda de atendimento efetiva. Então vem para ajudar nessas áreas. Eu digo para você que seria os serviços de hotelaria, digamos assim, que a iniciativa privada vem e agrega. Fora isso, no custeio da construção, também são valores bem grandes nesse sentido, né? São valores vultuosos. Então é uma sinergia. Então, modelagem jurídica, técnico operacional, Estado e a iniciativa privada, e naturalmente custódia do preso é do Estado, poder de polícia é do Estado, então isso não vai para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai tratar não só da estrutura custeio, mas dos serviços acessórios. Ou seja, a participação da iniciativa privada num projeto desse é também dar mais eficiência e mais transparência nesses serviços meio. Exato, até porque o modelo que nós adotamos aqui no Brasil, em Ribeirão das Neves, e é um modelo que eu acho mais eficiente, é o modelo francês, que é justamente esse dos serviços acessórios de hotelaria. Não é o modelo estadunidense que privatiza tudo, até porque aqui não pode, aqui é ilegal. Não há legislação que permita isso e nós temos um problema de ordem constitucional. Então o modelo francês, que é esse que é o adotado em Ribeirão das Neves, é esse que se faz um estudo, aliás, se fez um estudo no governo passado, na gestão passada, mas por outros motivos acabou não indo à frente, seria o mais adequado, que é o modelo francês da gestão de serviços ditos de hotelaria, né, os acessórios. Custódia Estado, fiscalização Estado, iniciativa privada com um órgão independente fazendo a métrica dos indicadores para pagamento e atingimento das metas. Economia nos cofres, esses recursos que hoje são de quase 5 bilhões certamente caem e você vai poder investir em infraestrutura e outras áreas que precisam, né? Esse é um ponto recorrente em qualquer setor, né? Sempre quando se tem ou uma parceria público-privada ou uma concessão de serviços, é sempre visando o investimento privado na área. A gente, como cidadão comum, tem a sensação de que desde sempre falta presídio, não sei se constrói em poucos ou se o sistema legal aqui não corrobora com a situação, mas desde sempre tem-se muito preso, pouco presídio. E aquela sensação de segurança que está sempre oscilando, pouco melhor, pouco pior. Você acha que esse sistema público-privado, depois dessa experiência de Ribeirão das Neves, isso pode minimizar esse problema? É uma tendência? Agora, todos os próximos provavelmente serão nesse formato de contratação? Ou ainda vai ficar muito a cargo do governo? Né? Como você avalia esse aspecto? Até que ponto a gente consegue caminhar nessa pauta? Luciano, são vários cenários, né? Vários cenários. O primeiro cenário que qualquer gestor tem é a questão orçamentária, né? Aquilo que eu tenho para investimento, seja no ano ou seja no governo como um todo, o PPA, né? O projeto plurianual. Esse é um ponto, porque o dinheiro é finito, não é infinito, é finito, né? E essa área é uma área que é onerosa, né? Então, a construção de unidade prisional, ela é cara. Não é só isso. Você, ao construir uma unidade prisional, você precisa ter equipes, recursos humanos qualificados para efetivamente dar andamento naquela unidade, né? Gerir aquela unidade. Isso passa por uma questão de ordem previdenciária, aumento do pessoal por intermédio de um concurso público, né? Isso tem reflexo em folha de pagamento e isso lá na frente também desemboca num custo que onera o Estado. Então esse círculo precisa ser muito bem avaliado. Esse é um cenário. O segundo cenário, ao você ter a iniciativa privada corroborando na construção e na gestão da unidade prisional, você tira muito ônus do Estado ao longo dos anos para fazer o reinvestimento. Então, é um ponto extremamente favorável. Ou seja, você desonera diversas frentes. Diversas frentes. E um terceiro cenário é o que eu chamo modelagem jurídica, modelagem técnica operacional e a comunicação. Porque a comunicação é tão importante quanto a jurídica e a técnica operacional. Que significa trazer para o sistema prisional, para as áreas, para o profissional do sistema prisional e mostrar que ele, na verdade, vem agregar e não tirar
é agregar, não tirar. E este movimento é muito importante porque há certamente reservas do corpo funcional. Muito até por desconhecimento, né? Que parece que está vindo para acabar com a função. E é muito pelo contrário, até porque, como já disse, a custódia é indelegável, isso é do Estado. Então, essa comunicação é muito importante. Se você somar a modelagem jurídica com a modelagem técnico-operacional e a comunicação, dá sucesso. Você marca o gol, como foi em Ribeirão das Neves. Então, São Paulo começou, por N motivos, não avançou nesta comunicação. A comunicação, me parece que perdeu o timing dela no modelo da gestão e inviabilizou, né? E aí veio, naturalmente, ações judiciais, interpelações no Tribunal de Contas, ao edital, então isso acabou não permitindo naquele momento. Outros estados já têm conversas mais avançadas, Santa Catarina, Minas Gerais está ampliando. A lei por si só, como regulação, você acha que está bem construída? É uma questão agora da gente... Nós temos na legislação, Luciano, quando você diz a regulação, você tem a lei de parceria público-privada. Os estados que estão com essas iniciativas já publicaram as suas leis estaduais. São Paulo foi um dos primeiros, 2004, nós publicamos essa lei. Naturalmente, não é uma lei específica para o sistema, é ampla para todas as áreas, naturalmente. Então, em termos de legislação, isso que já me parece estar superado. Em termos de legislação, isso já me parece estar superado. Eventualmente, as dificuldades são a modelagem jurídica, não a ampla, a maior, mas a específica do Estado, né, que possa atender às várias frentes, e a técnica operacional, que é justamente você fazer convergir a iniciativa privada com a carreira estatal. Vamos falar um pouco de tecnologia. Até que ponto avançamos e para onde devemos seguir daqui para frente, no sentido de como a tecnologia nos ajuda nesse ambiente legal / sistema prisional? Várias formas, Luciano. Você tem hoje uma vertente que é mundial, principalmente na comunidade europeia, e isso a gente tem olhado muito, que é a transformação digital no sistema prisional. Então, e isso acelerou com a pandemia, até por uma questão que foi involuntária nossa, né, e naturalmente nos obrigou, né, principalmente as gestões, a se adequarem nessa sistemática, por exemplo, com as visitas virtuais, né? Então, antigamente, ainda agora se restabeleceu, eram as visitas presenciais, que é muito importante para aquele quesito que eu falei do binômio ressocialização, que é um dos princípios fundamentais da ressocialização do preço. Então, às vezes, você tem em unidades penitenciárias presos que a família ou não tem condição econômica de vir até a unidade, ou então está em outro estado, etc. Com antecipação e por intermédio da tecnologia, então essa transformação digital, foi possível fazer essas visitas virtuais. E isso ajuda na recuperação e na ressocialização do preso. Então esse é um dos exemplos, mas não são só esses. Então você, por exemplo, hoje tem unidades já automatizadas, aonde você tinha a figura daquele profissional que abria a cela e fechava a cela de forma automatizada, né? Tudo de forma por intermédio da tecnologia. O circuito FTV, que é de vigilância e segurança interna, hoje já com um aparato muito maior na unidade, justamente para ter efetivamente a segurança daquele estabelecimento. Os drones, né, que hoje já fazem, inclusive, a vistoria do entorno da unidade penitenciária, quando tem alguma notícia ou de evasão ou de resgate, por exemplo. Os bar scanners, né, que você pega, eventualmente, qualquer tipo de entrada ilegal ou de armamento. Ou seja, isso por si só já dá mais segurança para quem está interno e nos arredores, porque você sabe que está sendo fiscalizado. Exatamente. Né? E veja, só para terminar essa fala da tecnologia, que é importante. Nós falamos de duas vertentes da área tecnológica, uma para contenção e segurança, que é importante, mas uma também para ressocialização. Exato. Então, é importante. E seguindo esse ponto da ressocialização, agora com essa experiência, eles inclusive trabalham dentro do presídio, né? Eles têm um esforço laboral, e principalmente no sentido de realmente, como se diz no jargão popular, usar a cabeça para coisa boa, produtiva, que cuide inclusive da saúde mental de quem... Mente ociosa, oficina do diabo, né? Exato. Então, isso que você está falando já é um contexto muito, digamos assim, pragmático, né? Factual, hoje nas unidades prisionais. Porque o trabalho, Luciano, às vezes não se tem vaga para todos.
Então a unidade cria mecanismos internos para que eles possam trabalhar. Ou com instalações de fábricas e outras manufaturas, mas também para, por exemplo, a manutenção interna da própria unidade, onde o preso possa trabalhar. Como nós comentamos lá no começo, do ponto de vista ideal, né, o presídio tem o objetivo de tirar de circulação quem faz mal à sociedade e ressocializá-lo, recuperar o ser humano de fato. Você acha que estamos um pouco mais próximos disso? A gente encontrou uma receita mais humanizada, mais aprimorada de como lidar com esse problema na sociedade? Qual a sua avaliação do ponto de vista mais humano, psicológico? Eu acho, Luciano, que uma análise dessa precisa olhar o contexto maior. Então, como eu disse no início, o sistema prisional é uma perna da grande área da segurança pública e, naturalmente, do sistema judicial. Então, o sistema judicial é muito mais complexo. Então, você precisa olhar não só a questão da legislação, efetivamente, se aquela legislação cumpriu com a finalidade, um papel social, e, naturalmente, desembocar no sistema prisional e verificar se aquilo, então, está adequado dentro do sistema judicial como um todo. Mas minha percepção como gestão pública, como facilitador, como modernização, como melhoria, certamente tem um reflexo já positivo. Tudo isso acompanha um momento natural político do sistema judicial. Quando eu digo sistema político e judicial, não é a política por si só. É a política do movimento do sistema judicial, né? Do que vai se olhar, do que vai se melhorar, quais são as atenções. E tudo isso passa por uma política criminal e gestão penitenciária mais eficiente, né? Fazendo aí um pouquinho luz, né, a reflexão do livro. Porque não adianta você ter uma política criminal que não converse com a gestão penitenciária, né? Toda tomada de decisão, seja legal ou administrativa, precisa conversar com a política criminal e a gestão prisional. O sistema é um só. Porque senão ele não vai rodar, né? Ele vai ter dificuldades, né? E um outro fator importantíssimo é a questão orçamentária. Isso me chama muita atenção, e lá no livro eu falo sobre isso. Os aspectos dos programas, sejam de custódia ou de ressocialização. Você me perguntou em determinado momento sobre a questão da abertura de vagas. A quantidade de vagas que se abre nunca é suficiente para a demanda de prisões. Então isso é reflexo do sistema judicial e não do sistema prisional. O sistema prisional é o fim. Lembra que eu falei para você? Então tem que trabalhar a política criminal com a gestão penitenciária. Então, as boas práticas, no sentido da gestão, mas olhando o movimento da política criminal. Só assim a gente vai poder falar, Luciano, melhorou muito. A gente poderia ficar mais horas e horas conversando aqui. Seria um prazer. Infelizmente não dá para agora, mas com certeza teremos outros encontros. Quem quiser comprar seu livro, onde pode encontrá-lo? Luciano, ele está pela editora Apres, né? Ele foi lançado pela editora Apres. É uma editora de Curitiba, né? Então está à disposição lá, naturalmente eles mandam para todo o Brasil. Eu já sei que teve colegas estudiosos de Portugal que compraram. Então se chega em Portugal, chega aqui também para todos os demais estados e cidades. É bom, nós temos representante em Portugal. Que ótimo, que ótimo. Cláudio, prazer falar contigo, obrigado prazer pela foi meu. Recepção, pelo papo. Vamos conversar mais vezes, com certeza. Sem dúvidas. E seja bem-vindo novamente ao Ecobagagem em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite e certamente numa próxima oportunidade estaremos juntos novamente. Obrigado. Ficamos por aqui, agradecemos a audiência e acompanhe-nos, por favor, em nossas redes sociais.